Nós estamos recebendo aqui o gerente executivo do Simpetro, que é o Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis, Lubrificantes e Lojas de Conveniência do Mato Grosso do Sul, o Edson Lazarotto. Nós estamos falando, aliás, o Brasil todo falando a respeito da situação que vem acontecendo aí com relação aos postos de combustíveis. Claro, a greve ou a paralisação dos caminhoneiros, consequentemente, a dificuldade de se abastecer. Campo Grande, nós estávamos conversando já com 80% dos postos em funcionamento. Já no estado de Mato Grosso do Sul, a situação é um pouco diferente da nossa capital. Edson, bom dia, é um prazer tê-lo aqui no programa Tribuna Livre. Claro, esse é o estoque que nós tínhamos agora nas distribuidoras, não é? Nós temos aqui a Petrobras, a Shell, outras distribuidoras. Esse estoque, ele ainda é suficiente para quantos dias aqui no nosso estado? Bom dia. Bom dia. Como nós estávamos conversando, o estoque da Petrobras, que tem o maior poder de armazenamento, ela acaba totalmente, no máximo até amanhã, meio-dia. Uhum. Então é muito preocupante, porque as outras, são 8 distribuidoras, as outras ontem já não tinham mais combustível. Então saiu um comboio com 10 ou 15, se não me engano, carretas que foram destino a Paulínia e Araucária, que são as refinarias que abastecem o estado, para trazer esse combustível e reabastecer as bases. Nós estamos muito preocupados, até porque existe uma informação de que estaria entrando em greve os petroleiros. Se isso ocorrer, realmente fecha todas as refinarias, aí sim vira um caos. Para quarta-feira está planejada essa paralisação. Você disse que saíram de 10 a 15 carretas aqui do nosso estado para buscar... saíram vazias para buscar então, os combustíveis. Mas já chegou em Paulínia? Já chegaram, mas o acúmulo é muito grande. Então, claro, entra numa fila, não é, para aguardar aí o carregamento e assim retornar para o estado de Mato Grosso do Sul. Nós podemos dizer que Campo Grande ainda está tranquilo com relação ao combustível, já que nós encontramos em 80% dos postos, né, que funcionam, nós encontramos aí o gasolina, etanol e óleo diesel. Diferente do interior do estado. Quais são as cidades que mais estão sofrendo com relação nós temos problemas em Dourados, Corumbá teve aí abastecimento, mas muito pouco, parece que também dá para 1-2 dias, né? Qual é a real situação hoje do interior do Mato Grosso do Sul? Então, no sábado nós estávamos com 60 cidades praticamente sem nada. Uhum. E agora, devido a uma liminar que estava sendo impetrada pela associação do Uber, e com o apoio dos caminhoneiros, estavam impossibilitando de sair das bases. A gente conseguiu derrubar essa liminar e começamos a liberar a partir de sexta-noite, sábado e domingo. E também a distribuidora Taurus, que é uma distribuidora regional, começou a abastecer Dourados e algumas cidades próximas. Certo. Então já está estabilizado essa região. Agora, Corumbá foi mandado duas carretas, aliás, 18 carretas entre domingo e ontem, porque havia um evento muito grande lá, então foi um comboio. Uhum. Também está resolvido o problema lá. Agora, eu tenho cidades grandes aí, como Cacilândia, eu tenho Três Lagoas, eu tenho problema de Paranaíba, eu tenho problema de Chapadão, que estão totalmente sem combustível desde sexta-feira. Bem, uma outra preocupação, e aí já é a preocupação do usuário com relação ao valor. Antes dessa greve, dessa paralisação, nós tínhamos postos aí oferecendo a gasolina a R$ 3,89, o etanol a menos de R$3. Claro que nós estamos falando disso aí, eram proprietários de postos de gasolina que faziam aí, né, olha, quero fazer uma promoção. Hoje, dificilmente se encontra etanol abaixo dos R$3, na maioria dos postos a R$ 3,19 e gasolina a R$ 4,19, R$ 4,29. Houve aumento nesses dias? Você citou muito bem, esses preços que estavam acontecendo há uma semana, 15 dias atrás, Campo Grande sempre teve uma situação bem atípica. Sempre, devido a nós termos 150 postos, a concorrência é muito grande. Então os postos trabalham muito com promoção. Certo. Até porque houve uma redução de 40% no volume de vendas, então o empresário precisa cumprir suas metas com as distribuidoras. Então sempre estávamos em promoção. Tanto é que, se você olhar no site da ANP, sempre a capital de Campo Grande sempre está entre as primeiras capitais com a gasolina mais barata do Brasil.
que aconteceu? Com o desabastecimento, com a falta do produto, acabam-se as promoções e voltam seus preços normais, que é os preços praticados hoje. Inclusive, ontem, em reunião com o PROCON, a gente sugeriu um preço de R$ 4,29 a R$ 4,39 à vista e R$ 4,49 com cartão de crédito. Isso está limitado para todos os postos, para não ter problema. Mas o PROCON aceitou R$ 4,39 ou estipulou a R$ 4,29,9 o valor máximo para o preço à vista? Não, R$ 4,29 a R$ 4,39 para preço à vista e cartão de débito. Se for o cartão de crédito, até R$ 4,49. Por quê? Porque o empresário tem 30 dias para receber e ainda as taxas dos cartões que são totalmente altas. Né? Bem, nós estamos conversando com o gerente executivo do Simpetro, Edson Lazarotto, dando aí algumas explicações com relação ao combustível. Hoje nós temos então dificuldades em várias cidades do Mato Grosso do Sul, não é? Essa preocupação, nós temos aí então hoje apenas até amanhã meio-dia o que nós temos de combustível nas distribuidoras, e que pode acontecer novamente de acabar o combustível. Nós estávamos conversando aqui, tem gente que chega, olha, eu quero abastecer, quero encher o tanque. Hoje está sendo mais difícil você conseguir encher o tanque. Existe aí estipulado para que você possa abastecer quantos litros de combustível? Então, o empresário tem total liberdade de optar em completar o tanque ou limitar. Ontem, nessa reunião do PROCON, inclusive com o Ministério Público até nós consultamos, e foi liberado que o empresário pode sim limitar a 20 litros até para atender toda a população. Porque é uma questão até de bom senso, alguns serem privilegiados em encher o tanque e outros não terem nenhum. Então existe um acordo entre o Ministério Público, o PROCON e o próprio Simpetro para que isso possa acontecer, para que ninguém fique sem combustível. Ou seja, é melhor você abastecer aí 20 litros e ter um pouco mais de combustível, inclusive os postos para te atender, do que encher o tanque. Alguns conseguem e outros vão ficar aí sem combustível. Então, é um acordo que aconteceu ontem. Sim. Então, só para avisar a população, para quem está nos ouvindo, porque às vezes chega no posto, olha, está limitado a 20 litros, começa de repente aquela confusão no local. Então está autorizado pelo Ministério Público, PROCON e o Simpetro. Aconteceu ontem essa reunião. Com a sua experiência, como é que deve se desenvolver esse processo? Sim, um movimento inédito no Brasil, né? Essa greve de caminhoneiros com essa proporção e pegando aí já outros setores, né? A Federação Única dos Petroleiros, a gente falando aqui, já anunciou no sábado a paralisação a partir da meia-noite de quarta-feira, por 72 horas, para pressionar, inclusive, com relação à pauta principal, preço dos combustíveis, gás de cozinha, aquela coisa toda. E isso está contaminando outros setores também, né? Na sua avaliação, que lida já com esse setor há bastante tempo, que trabalha com isso, como é que pode, conhecendo as pessoas que estão no meio, né? Como é que pode se desenrolar isso? Assim, a gente fica muito preocupado porque é um setor altamente que mexe com qualquer pessoa. Por exemplo, o óleo diesel, ele está impactando em diversos setores. Não é só no tanque do carro, do caminhão, né? Exatamente. Ele vai impactar no alimento, ele vai alimentar na indústria, ele vai alimentar em diversos setores. Nós estamos vendo aí, aqui ainda não aconteceu, mas algumas capitais já não têm transporte coletivo. Ou então operam com uma frota mínima. Também estão assim com 10% da sua frota em horários alternativos, então isso é muito preocupante. É um setor que realmente, para um país, até agora há pouco estava escutando você falar do Chile, que foram 26 dias de paralisação e derrubou um presidente. Isso é muito preocupante. E institucionalizou uma ditadura, né? Exatamente. Então a gente fica muito preocupado, a gente sente no semblante das pessoas a preocupação, e isso começa a trazer também problemas, porque acha que o empresário, por exemplo, o dono do posto, ele é responsável porque ele tem que atender. Ao mesmo tempo que ele está participativo na greve, ele exige que o combustível esteja no posto. Não depende da gente, depende de toda uma situação, de toda uma cadeia. Falou em experiência, e você tem muito tempo de experiência na área. A gente já viveu situações parecidas, mas não semelhantes a essa, em termos de duração, de mobilização, de movimento. Há uma expectativa do setor
de quando este movimento pode se chegar ao fim, esgotar esse movimento? Olha, se esses pontos de paralisações forem desbloqueados, e pelo que eu acompanho agora na notícia, já diversos pontos já estão sendo desbloqueados, e não ocorrer essa greve dos petroleiros, eu acredito que em 3 dias começa a normalizar na capital. Já no interior demora um pouquinho mais, porque é muita cidade sem combustível, daí tem o problema da logística, uma série de situações até chegar esse combustível nas cidades que são distantes da capital, né? E tudo combustível que chega vem em Campo Grande para daí ser direcionado para essas cidades. Nosso ouvinte Jorge Soares, ele está dizendo o seguinte: bom dia, Marquinhos, gostaria de saber por que alguns postos, quando solicitado pelo cliente, não querem emitir a nota do combustível. Aconteceu isso, Edson? E claro, se isso ocorreu, é obrigação hoje dos empresários emitir a nota, não é? Muito solicitado. Muito oportuna essa pergunta, até para esclarecer. Os postos de gasolina, eles pagam os impostos antes mesmo de chegar no seu tanque. Quando você compra o combustível, emite a nota, já é recolhido para os cofres, ou federal ou estadual. O que ocorre é que todos os postos emitem o cupom fiscal, que tem validade tanto quanto a nota fiscal. Uhum. E o posto tem a obrigação de fornecer o cupom imediatamente após a compra. E também a nota fiscal, que é aquela grande, se ele assim desejar, com o cupom fiscal, até 10 dias depois, ele pode exigir que o posto ele vai fornecer. Com relação com essa paralisação e com essa situação que ocorreu, claro que agora já quase que normalizado aqui em Campo Grande, qual foi o prejuízo dos empresários dos postos de combustível nesse período? Olha, o prejuízo é grande, até porque, mas os postos estão vendendo, estão ganhando muito dinheiro. Não, isso não está acontecendo, até porque, o que eu falei, os preços estão dentro da normalidade. O que acontecia antes era promoções, então hoje os preços estão dentro de uma normalidade, mas encarece uma série de fatores. Por exemplo, o empresário teve que pegar toda a sua equipe e fazer hora extra, porque não consegue atender só com 3 ou 4 funcionários, como seria o normal de cada turno. Então ele está disponibilizando todos os funcionários até 24 horas, no caso, se o posto tivesse horário. Então isso acarreta uma série de encargos que ele não vai ter como recuperar. Infelizmente é o ônus de uma greve, de uma situação dessa, mas entendemos que é uma greve justa. Nós precisamos ter uma situação dessa, até porque o empresário, nós fizemos até o feirão do imposto há menos de 15 dias atrás e mostramos que a gasolina pode ser vendida a R$ 2,50. Então você veja que a carga tributária é de 40% até 50% o impacto no preço da gasolina. Bom, com relação a essa questão da tributação para o combustível, a gente já falou muito sobre esse assunto aqui. É claro que ninguém é a favor dessa tributação totalmente exagerada e até proibitiva. Agora, com relação, Edson, com relação a esse critério de cobrança do reajuste do combustível adotado pela Petrobras, como é que o setor vê isso? Por exemplo, a cobrança de acordo com o preço internacional. Você acha que é bom isso, é necessário, ou foi isso que terminou desencadeando a crise? Olha, a Petrobras diz que ela está correta de estar aumentando os preços diariamente de acordo com o câmbio. Realmente ela saneou em grande parte a Petrobras, mas trouxe um problema muito sério, tanto para o consumidor como para o vendedor. Hoje, os donos de postos não têm mais o fundo de caixa que teria, porque ele compra o combustível, imediatamente ele tem que pagar. O que ocorre? Ele vende no cartão de crédito, então ele vai receber esse valor que ele vendeu no cartão de crédito dali 30 dias. Quando ele vai receber esse valor, já subiu 10, 15, 20 vezes, porque o aumento é diário. Então, isso está impactando uma série de situações que eu estou hoje em Campo Grande com 25 postos fechados. E com evidências claras que, se não mudar essa política, mais postos irão fechar. No estado, por exemplo, estou com 52 postos fechados por conta dessa diferença de ICMS, uma série de situações que ocorrem, principalmente em postos de rodovia. A gente está colhendo uma coisa que foi plantada lá atrás, né? O resultado disso. Porque houve uma política de preços do governo Dilma meio que bloquear a subida do preço do combustível, né? Tabelar ali, e aí a bomba estourou agora. É isso.
Exatamente. Todo mundo lembra que no governo Dilma, por força política, pela situação que se encontrava, de impeachment, uma série de coisas, ela congelou os preços quase 2 anos. E isso criou um rombo enorme na Petrobras. Naquele momento foi bom para o consumidor, mas estamos pagando uma carga muito difícil agora. É importante deixar claro isso, né? Que não é uma coisa que vem de agora, né? Não estou defendendo o governo Temer, longe disso, mas é uma coisa que vem lá de trás e que a gente está pagando o preço agora. Exatamente, a gente tem que pontuar para não sobrecarregar nenhum. Temos que ser justos. Realmente, isso é uma herança lá de trás. E agora estourou porque chegou no gargalo. Então, realmente, a coisa complicou. Você não acha que essas medidas que estão sendo adotadas pelo governo termina sendo uma repetição daquilo que aconteceu no governo da Dilma, quer dizer, termina praticamente congelando, né, que reduz, acaba com uma série de adicionais, né, de resíduos? Você não acha que pode acontecer no futuro muito próximo aquilo que aconteceu exatamente quando a Dilma tentou controlar? Isso só o tempo vai nos dizer. O que o governo fez agora, ela pegou o preço do diesel, né, ela por 60 dias está congelado e depois, até o final do ano, de cada 30 dias será revisto o preço para ver qual que é. Isso vai dar um fôlego tanto para o empresário, né, que comercializa, como as grandes empresas de transporte, que terão mais tempo para se adequar dentro das suas planilhas, das suas empresas. Então, essa era uma reivindicação que aconteceu, mas é muito também preocupante, porque a gente não sabe o que vai acontecer, por exemplo, no ano que vem. Se tudo que está sendo feito agora não vai estourar lá na frente. Com relação, por exemplo, a pauta de reivindicações dos caminhoneiros, o governo terminou atendendo a todos, praticamente a todos os pedidos. Como é que justifica que mesmo depois de atender todas as reivindicações, a paralisação continue? Eu entendo o seguinte, que na verdade a greve dos caminhoneiros foi específico para a baixa do custo do diesel. E algumas situações também, por exemplo, o preço do frete, a não cobrança do pedágio, uma série de situações que eles conseguiram. Mas não foi falado em gasolina. E isso impacta em todo mundo. Então, agora, o que aconteceu? Como a greve foi muito bem aceita, outros mecanismos acabaram apoiando, e isso está se prolongando. Outras demandas vão surgindo. As demandas vão surgindo, o apoio vai crescendo, até para que seja revista essa pauta, principalmente a pauta tributária, que impacta, como eu falei, de 45% a 50% no preço da gasolina. Edson, para encerrarmos, então o estoque da distribuidora é só até amanhã, ao meio-dia. Consequentemente, nós não vamos conseguir atender algumas cidades do interior de Mato Grosso do Sul, né, com o estoque que temos hoje. Não consegue atender aí os 79 municípios. Os municípios, por exemplo, tem muitos caminhões que estão carregados, que foram pedidos, que já foram desde sexta-feira, só não saíram da base porque falta o comboio para acompanhar. Agora há pouco eu falei com o coronel e ele está dizendo que vai disponibilizar hoje para atender aos casos mais emergentes. Mas continua grave, sim, a situação no interior. A nossa esperança é que não ocorra essa greve e que esses caminhões que estão vindo de Paulínia cheguem até o final da tarde. Desculpa, Sérgio, por que nós temos problema também no etanol, que é um produto aqui, é um produto brasileiro, e nesse preço também, Edson? O etanol é sempre uma dúvida, porque se veja de todas as empresas que estão instaladas no estado, muitas estão com dificuldades financeiras, não consegue atender o mercado. Quando você acha que ele vai baixar, falta. Então existe uma dificuldade enorme para que chegue realmente, e é um combustível totalmente limpo, que não agride o meio ambiente, que seria a grande solução para o país. Então a gente não consegue entender também esse mecanismo que não consegue fazer com que ele seja superado pela gasolina. E aí, quando o etanol, o preço está lá embaixo, ele resolve fazer açúcar, né? E deixa o etanol de lado. Exatamente. E é um combustível extremamente límpido, né, que pode atender totalmente a frota. Com relação, por exemplo, ao abastecimento, ainda tem estoque em Campo Grande suficiente para abastecer, se me fala, parece que até amanhã, é isso? Sim. Até amanhã. E como é que faz para vir de São Paulo para cá? Está tendo dificuldade para vir? Está tendo que ter comboio e tal? Não? Sem comboio não está chegando, porque ainda existem diversos pontos na rodovia que estão impedindo.
Então o comboio saiu daqui com as carretas vazias e vai esperar e vai voltar com eles para chegar até aqui. Senão estaria interceptado na estrada. Esse é o grande problema. Mas não está tendo problema com os comboios, né? Quer dizer, os comboios estão passando normalmente. Sem problema nenhum. Bem, se não acontecer a greve, em 4, 5 dias estará resolvido o problema de combustível no nosso estado. Se não tiver a greve dos petroleiros, né, então... E encerrar essa, né? Porque essa dos caminhoneiros parece que continua ainda, né? Vários... A gente tem informação que tem diversos pontos ainda paralisados. Bom, conversamos aqui com o gerente executivo do Simpetro, Edson Lazarotto, a quem agradeço a presença aqui e os esclarecimentos dados à população e aos nossos ouvintes, Edson. Um bom dia para você e esperamos que se resolva o mais breve possível essa situação aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Eu que agradeço e continuo à disposição para qualquer esclarecimento.